quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Nazaré a uma cidade da Galiléia. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava em si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenhas medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida e terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará como sempre, para sempre, sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe para sua parenta Isabel. Apesar de sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que já era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A concepção de Jesus para com Maria nos indica uma fortíssima ação do Espírito Santo dentro da vida humana. Nos mostra que o Espírito Santo é capaz de fazer o possível e o impossível no meio da nossa vida. Hoje, nós celebramos o dia de Nossa Senhora do Rosário. E nada mais justo do que nós relembrarmos, nós memorizarmos aquele dia em que Nossa Senhora ficou grávida de Jesus. Como isso aconteceu? Pela ação do Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus vivo. Ele é o Filho do próprio Senhor, do próprio Deus, do próprio Cristo vivo. Ficou meio estranho. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o Filho do próprio Deus, nós estamos se referindo especificamente ao Pai que está lá no céu. E ele é filho de Maria. A nossa concepção material nos refere a um tipo de concepção de que nós devemos estar junto com a outra pessoa para que uma criança nasça no meio de nós. Porém, Jesus nos mostra que o impossível é capaz de ser feito. Maria, mesmo sem conhecer alguém, foi capaz de gerar Jesus. E vejam que bonito. Maria, mesmo sem conhecer alguém, foi capaz de convencer a José para cuidar junto dela de Jesus. E José aceitou a missão. Claro, graças ao anjo do Senhor, graças às coisas que aconteceram. Mas José não negou. E ali nós temos uma coisa muito sagrada, que é observar a Sagrada Família de Nazaré e ver os principais ações, as principais gestos da família de Nazaré para replicarmos na nossa família. Como ser uma família bondosa? Como nós podemos ser uma família educada, uma família gentil, uma família dedicada à oração? Simplesmente acreditando no impossível. No Evangelho de ontem, Jesus nos traz uma reflexão sobre o casal,
sobre como deve funcionar o divórcio, sobre como deve funcionar a vida matrimonial. O matrimônio, como Jesus explicou no Evangelho de hoje, não é uma brincadeira. Não é você brincar de casinha. Ah, eu vou juntar com outra pessoa, se não der certo a gente separa. O matrimônio é coisa séria. É um compromisso, é um contrato assinado entre você, a sua esposa e Deus. Ou o seu marido e Deus. Esse contrato, por mais que você tente quebrá-lo, nas mãos de Deus é difícil quebrar. Porque o que Deus uniu, homem nenhum separa. Jesus, o próprio Cristo, nos aponta que o milagre do Espírito Santo só pode ser feito na nossa vida se nós acreditarmos e se nós tivermos a humildade. E ele nos mostra isso no Evangelho de ontem. Porque enquanto os discípulos estavam retirando as crianças do meio de Jesus, Jesus disse: deixai vir a minhas crianças, porque o reino de Deus também pertence a elas. Caríssimos irmãos e irmãs, neste momento nós encontramos uma reflexão muito boa. Só vai para o céu aquele que tiver a humildade de aceitar Jesus e o Espírito Santo na nossa vida. É difícil aceitar. E por que é difícil? Porque eu já falei aqui. Nós estamos a tantas coisas, preocupados com tantas coisas na nossa vida, com as coisas rotineiras, com a vida humana. E o próprio encardido vai colocando na nossa mente que aquilo é impossível, que aquilo é difícil, que aquilo é chato. Ai, tem que acordar cedo para ir na missa, para escutar aquele padre falando. É exatamente isso. Pode observar, algum católico já pensou dessa forma. Nós pensamos. E por que nós pensamos isso? Porque o corpo humano é fraco. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui vem um mistério muito poderoso na nossa vida. Jesus nos mostra no Evangelho de hoje que nós devemos ter força, porque o corpo humano é fraco. A ação de Nossa Senhora, a ação de Maria, é uma ação tão poderosa, tão forte, tão bela, que nos mostra a servidão e a gesto de como combater a fraqueza do nosso corpo humano. Nossa Senhora finaliza o Evangelho dizendo uma frase que nós devemos dizer para Jesus quando nós estamos fracos, quando nós estamos sem força, quando nós estamos perdidos no mundo. Nós devemos dizer essa frase: eis aqui é a serva, servo do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ou seja, Nossa Senhora naquele momento estava abdicando do seu corpo para que Jesus possa vir no meio de nós. Nossa Senhora entregou nas mãos de Deus o corpo dela para que Jesus possa vir no meio de nós e que Jesus pudesse salvar a nossa vida. E que bonito foi esse entregar. De uma forma de servo realmente. Por isso que um exemplo muito poderoso da nossa igreja e um exemplo capaz de superar qualquer exemplo de qualquer santo, só não pode superar o de Deus, o de Cristo, é o exemplo de Maria, a servidão que Nossa Senhora teve, ao ponto de se comparar com um escravo perto de Deus. Continuando, dando continuidade ao nosso Evangelho, Nossa Senhora, a Virgem do Rosário, nos ensinou uma forma tão poderosa de combater o mal. Um terço, um rosário, uma coisa tão bonita, tão poderosa, tão bela, tão significante, que faz tantos milagres na nossa vida. Em Maria, Jesus aprendeu a fala. E por Maria, Jesus aprende a andar. Os principais gestos da nossa vida, Maria que nos ensina. Maria nos ensinou e continua nos ensinando como ser católicos.
como ser cristãos, como chegar ao Cristo vivo. Maria nos ensina como viver para Jesus. Maria nos ensina as orações mais poderosas da igreja. No Evangelho de hoje, aprendemos especialmente a escravidão. Nós aprendemos que quando nós se comparamos a uma simples migalha no chão, nós podemos ser maiores do que qualquer montanha que existe na terra. E isso, quem ensinou foi Nossa Senhora. Portanto, que no Evangelho de hoje nós possamos aprender essa humildade, essa resiliência, essa compaixão que Deus teve para com Maria e que Maria teve para com o mundo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.